Segundo Samuel 14:21, diz assim: Então o rei disse a Joabe: atendi ao seu pedido, vá e traga o jovem Absalão. Joabe se inclinou, prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse: hoje reconheço que obtive favor aos seus olhos, ó rei, meu Senhor, porque o rei fez segundo a palavra do seu servo. Então Joabe se levantou, foi a Jesus e trouxe Absalão a Jerusalém. Mas o rei disse: e ele volte para sua casa e não veja a minha face. Assim Absalão voltou para sua casa e não viu a face do rei. Versículo 28 agora, diz assim: Absalão ficou 2 anos em Jerusalém sem ver a face do rei. Então mandou chamar Joabe para o enviar ao rei, mas Joabe não quis vir. Mandou chamá-lo por segunda vez, mas Joabe ainda não quis vir. Então Absalão disse aos seus servos: vejam, Joabe tem um pedaço de campo pegado ao meu e tem cevada dele. Vão lá e ponham fogo. E os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço de campo. Então Joabe se levantou, foi à casa de Absalão e lhe disse: por que os seus servos meteram fogo no pedaço de campo que é meu? Absalão respondeu: mandei chamá-lo dizendo: venha cá, para que o envie ao rei para dizer o seguinte: para que vinde, Jesus? Melhor seria ter ficado lá. Agora quero ver o rei, se há em mim alguma culpa que ele me mate. Então Joabe foi ao rei e lhe entregou a mensagem de Absalão. O rei chamou Absalão, e este se apresentou diante dele e inclinou-se sobre o rosto em terra, e o rei o beijou. Amém? Deixa eu explicar isso aqui para vocês, olha para mim. Hoje nós falamos sobre família. É o dia que nós tratamos da nossa família. E essa mensagem, essa passagem está falando exatamente sobre família. Amém, gente? Então preste atenção. Para você entender isso aqui, eu preciso contar desde o início o que é que aconteceu, para a gente chegar aqui nesse ponto em que Absalão, o filho, quer ver o seu pai, Davi, e Davi não quer ver o seu filho Absalão. Começa que Absalão tinha uma irmã chamada Tamar, irmã mesmo, filha do mesmo pai, filho da mesma mãe. Eles eram irmãos. E Absalão tinha um meio-irmão, filho do mesmo pai, mas filho de uma outra mãe, chamado Aminon. E esse meio-irmão, ele vai e abusa da irmã Jéssica. Lembrando que esse meio-irmão também é meio-irmão dessa moça chamada Tamar. Então ele é meio-irmão e ele abusa dela. Ele cria um plano para que ela chegue até a sua casa, até o seu quarto, fingindo-se de doente, e ela vai, com boa vontade, com boa intenção, cuidar do seu irmão, meio-irmão. Mas chegando lá, ele abusa, ele violenta essa moça. Então já acontece dentro de casa, da própria família, essa tragédia, esse abuso. Ela foi violentada. E o seu irmão Absalão, ele passa a odiar o seu meio-irmão Aminon, ao ponto de matá-lo, ao ponto de esperar o momento certo. Ele era muito calculista. Ele espera o momento certo e ele vinga a sua irmã e ele mata o seu meio-irmão. O que acontece? Olha uma sucessão de tragédias na família. Mas isso poderia ter sido interrompido pelo
Mas o que acontece? Uma tragédia. O irmão tira a vida do seu próprio irmão. Ainda que fosse meio irmão, era irmão também. Então ele tira a vida de Aminon. Absalão tira a vida de Aminon. E Davi, ele se volta contra Absalão. Davi, ele se volta contra esse filho que vingou a sua irmã. E ele começa então a perseguir Absalão. Mas perceba que quem deveria ter corrigido Aminon e não corrigiu foi o próprio Davi. E o filho Absalão, quando não viu a correção exata, a correção merecida, ele vai fazer justiça com as suas mãos, ele vai matar o seu irmão. E agora que ele cometeu um homicídio, ele vai fugir da presença do seu pai, que não é só o pai, é o rei. É alguém que tem responsabilidade nesse reino. E espera-se algum ato de justiça desse homem, mesmo que Absalão era filho. E ele então começa a perseguir Absalão. E Absalão foge. E Absalão então, ele vai morar na casa do seu avô materno, em outro lugar que nós vemos aqui. Ele foi morar numa cidade chamada Jesus. E lá nesse lugar ele passa 3 anos, longe de casa, longe da casa do seu pai, longe da face do seu pai. Está dando para entender até aqui, acredito? Estou resumindo para a gente chegar aqui onde nós vamos. E ele passa 3 anos lá vivendo com o seu avô. Não está certo. Os dois precisam se reconciliar. Os dois precisam se entender. Esse momento precisa acontecer. O filho quer. O filho quer ver o pai. O filho quer se encontrar com o seu pai. O pai não quer. E ele passa 3 anos que poderiam ser muito mais de 3 anos. Durou 3 anos porque um homem, comandante do exército de Davi, toma a decisão de fazer alguma coisa para que o rei, o pai, se reconcilie com seu filho. Esse homem, comandante do exército, Joabe, ele está incomodado em ver ali. Até porque na ordem, esse filho está longe do pai, seria o sucessor do seu filho, pela lógica. E ele está nessa situação. O pai e o filho, os dois brigados, ele morando numa outra terra, o pai não quer saber. Então esse homem Joabe, ele faz alguma coisa para que o rei, o pai, venha aceitar e admitir o seu filho na sua presença. Porque se dependesse do rei, o pai, o filho ficaria lá onde ele estava, quem sabe muito mais de 3 anos, quem sabe para sempre. E o comandante, ele tem um plano, ele chama uma moça, uma espécie de atriz, uma pessoa com um talento muito grande, e ele chama ela e ele diz o seguinte: olha, você vai chegar para o rei, você vai chegar para o pai, no caso da Davi, e você vai contar uma história. Você vai se passar por viúva, uma mulher que está de luto, e você vai dizer para o rei que um filho seu matou o outro, houve um homicídio, e o que matou fugiu, está longe, escondido, louco. E agora, o povo da cidade quer matar o assassino. O povo da cidade quer vingar o filho. Mas eu sou mãe. Não posso admitir que matem o meu outro filho e eu fique sem filho nenhum. E sem herança, e sem herdeiro. Alguém que carrega o nome do seu pai, que honre a memória do seu pai. Um filho matou o outro e agora querem matar o assassino e eu vou ficar sem filho nenhum. Não está certo, não está justo, não pode ser assim. Faça alguma coisa por mim, rei. E sabe o que Davi diz? Eu vou fazer, eu não vou deixar ninguém perseguir o seu filho. Eu não vou deixar ninguém tocar no seu filho. E ela diz: não é só meu filho, eu também corro risco de vida, porque se eu não entregar o meu filho, eles vão querer me matar também. Eles vão querer me matar também. E aí,
O rei diz: não vai acontecer nada com seu filho, e também não vai acontecer nada com você. Sabe o que essa mulher faz? Essa mulher vira para o rei e ela fala: rei, essa história não é minha, essa história é sua. Se assusta. Tem um filho seu que está fugindo, que está sendo caçado, inclusive estão querendo destruir esse rapaz, porque ele cometeu um homicídio. Rei, não deixe isso acontecer. Rei, isso não está certo. Então aquela mulher interpretou, está dando para entender direitinho? Ela conta uma história dizendo ser a história dela, mas na verdade, sem o rei perceber, ela estava contando a história do próprio rei. Do próprio rei. E essa mulher dá uma lição de moral em Davi, que eu, quando eu li isso aqui, eu fiquei surpreso. Olha o que ela diz para o rei Davi. Isso aqui quebrou Davi na emenda. Ela disse assim: porque Deus não tira a vida, mas encontra meios para que o expulso, o banido, não permaneça afastado das coisas. Ela está dizendo: rei, Deus não chega e mata, mas Ele busca uma forma de reconciliar. Deus não chega e acaba, extermina, mas Ele procura meios, formas de reconciliar aquela pessoa que fugiu, que foi para longe. Ele encontra meios de se reconciliar com essa pessoa, ou essa pessoa se reconciliar. Então Davi toma a decisão de que ele tem sim que buscar o Senhor. E ele chega, ele acaba descobrindo que o comandante está por trás disso, o comandante criou esse teatro. E ele chega para o comandante e ele fala: eu vou atender o seguinte, eu sei que é você que mandou aquela mulher, eu sei que é você que está querendo me reconciliar com meu filho, eu não queria, mas eu sei que você quer, então eu vou fazer o que você me pediu. E aí entra no que a gente acabou de ler. Mas perceba, não é o pai que quer se reconciliar com o filho. Precisou uma pessoa de fora, que não é família, comandante do exército, forçar uma situação, criar uma situação, convencer esse rei de que ele precisa trazer o seu filho de volta. Isso não partiu de Davi, isso não partiu do seu próprio coração. Não é o pai que estava desejoso de ver o seu filho, mas alguém trabalhou, alguém insistiu para que isso acontecesse. Está lá no 21, lê de novo. Então o rei disse a Joabe: atendi o seu pedido, vá e traga o jovem Absalão. Então veja que o pedido era de Joabe, o pedido não era de Davi, não era uma vontade dele. E Joabe então ele vai fazer aquilo com satisfação, com alegria, ele agradece ao rei por ter atendido o seu pedido. Ele celebra pela vida do rei, por ter amolecido aparentemente aquele coração, e ele sai para buscar o filho do rei. Estou sendo claro para entender aqui, gente. Então ele sai, mas o rei ainda está com o coração endurecido, o rei está irredutível. E o rei diz o seguinte: pode trazer, mas um detalhe, deixa ele na casa dele. Eu não quero que ela faça. Vê comigo lá no versículo 23, diz assim: então Joabe se levantou, foi a Jesus, a cidade que ele estava morando, e trouxe Absalão a Jerusalém. Mas o rei diz que ele volte para a sua casa e não veja a minha face. Assim Absalão voltou para a sua casa e não viu a face do rei. Olha o que esse pai está fazendo. Davi tinha muitas e muitas qualidades, mas Davi tinha umas coisas, uns defeitos que nos envergonham, que nos deixam até entristecidos, algumas atitudes. E essa é uma delas. Davi, como pai em relação a Absalão, ele fracassou muito, e muito, e muito.
Então, poxa, o filho está lá há 3 anos. O pai não quer se reconciliar. Vem uma pessoa de fora e com muito custo precisou fazer um teatro, uma artimanha, um negócio ali para poder fazer aquele homem permitir que o seu filho volte. O filho volta e o pai diz: tá, ele pode voltar, mas eu não quero ver a cara dele, não quero que ele veja a minha cara. Estamos falando de pai e filho, mas ele não quer. Então ele está irredutível. O que esse homem está fazendo? Ele perdeu um filho e foi assassinado. Perdeu porque morreu. Agora ele quer perder o que está vivo. Ele quer perder esse outro filho, não para a morte, mas perder para si mesmo. Ele está pronto a perder o seu filho. Até aqui não. Então, como ele perdeu, não tinha o que fazer. Mataram. O filho morreu. Esse outro está vivo. Um erro não pode justificar um outro. Talvez alguém diga: mas não, esse rapaz, ele matou o próprio irmão, o filho de Davi. Como é que Davi vai perdoar? Mas é filho. Um erro não pode ser justificado por outro erro. Essa repetição, esse ciclo de erros tem que ser interrompida por alguém. Alguém tem que ceder, alguém tem que dar um braço a você, alguém tem que dizer: por mais mal que você me fez, eu perdoo você. E é só aí que esse ciclo é interrompido. Então ele perdeu o filho que morreu e agora ele quer perder o filho que está vivo. Ele não precisa perder o outro filho. E ele vai perder esse filho. E ele vai amargar. Só que aí é tarde, aí é remorso, aí é dor na alma, é dor no coração. É um pouco tarde. Então você veja que esse rapaz, como nós vemos aqui, ele quer tanto ver o seu pai. Ele ficou 3 anos lá. Lembra que eu falei? Ele ficou 3 anos lá. Aí ele vem para Jerusalém, porque Joabe consegue trazer para Jerusalém. E ele fica 2 anos em Jerusalém sem ver a cara. Sem ver a cara. E esse rapaz, igreja, é um jovem. É um homem, mas na sua juventude ainda. Esse homem precisa de uma referência, ele precisa da figura paterna. Ele precisa do abraço, ele precisa do amor, ele precisa do conselho, ele precisa do pai, como todos nós precisamos. Precisamos. Muitos de nós não tivemos essa opção. Muitos perderam seus pais muito cedo. Mas ele não tinha perdido, seu pai estava ali. Aliás, seu pai estava a alguns metros de distância. Olha que coisa. Esse rapaz quer ver o seu pai, ele precisa do seu pai, ele precisa do cheiro do seu pai, ele precisa do abraço do seu pai. E o seu pai não quer saber. 5 anos se passaram, o pai não perdoou. O pai não quer saber de ver o filho. E esse filho agora ele está consumido por essa coisa. Esse filho agora ele está com um sentimento de que alguém que diz: não pode ser assim, não dá para ser assim, até quando vai ser assim? Então o que esse jovem faz? Ele chama aquele comandante que foi buscar ele e fala: vem aqui, eu preciso falar com você. E aquele comandante, eu não sei se ele estava muito ocupado, o seu cargo era muito importante naquele tempo, cuidava de milhares de soldados. Esse comandante não vai até Absalão. Por alguma razão ele não quis ir, ele não foi. E aí o que é que esse rapaz faz? Olha aqui, gente, olha o nível de angústia, o nível de inconformismo. Ele está inconformado com o que está acontecendo. Que ele arma uma situação para esse comandante vir até ele e fazer alguma coisa por ele de novo. Ele chama o comandante: vem para cá, manda um mensageiro, chama ele para que ele venha. Está lá no versículo 28, diz assim: Absalão ficou 2 anos em Jerusalém sem ver a face do rei. Então mandou chamar Joabe para o enviar ao rei. Mas Joabe não quis vir.
filho, naquela hora ele não foi. O que Absalão faz? Está aflito, ele está agoniado, ele não está conformado com aquilo. Ele manda algumas pessoas pôr fogo na plantação do comandante. E só então, por causa desse incêndio, o comandante então não tem outra alternativa a não ser ouvir o que o filho tem para dizer. E aí ele vem, ouviu o que o filho tem para dizer, lá no 31 diz assim: então Joabe foi à casa de Absalão e lhe disse: por que os seus servos meteram fogo no pedaço de campo que é meu? Absalão respondeu: eu mandei te chamar, dizendo para você vir mandar uma mensagem para o rei e perguntar para ele: para que eu vim de Jesus? Para que eu saí de lá? Melhor seria ter ficado lá. Agora quero ver o rei, se há em mim alguma culpa, que ele me mate. Olha para mim, igreja, olha a situação desse rapaz, desse filho. Joabe vem porque ele viu seu campo queimado. Ele atende então pedindo: rapaz, ele fala: por que você fez isso? Por que você colocou fogo lá na minha terra? Ele disse, em outras palavras: eu fiz isso para chamar a sua atenção, eu estou sofrendo. Eu fiz isso para chamar a sua atenção, para você me ajudar. Eu estou consumido de tristeza, eu estou consumido de angústia. Eu quero ver o meu pai, eu quero ver a face do rei. Dá para perceber o nível de sofrimento desse rapaz? Dá para perceber o nível de sofrimento do filho, querendo ver o seu pai, ao ponto dele dizer: deixa eu ver a face dele, faz isso acontecer, cria esse momento. Aí, se ele quiser me matar, ele me mata. Olha o que esse rapaz está dizendo. Se ele quiser me matar, ele pode até me matar, mas eu quero ver meu pai uma última vez. É meu pai, eu quero estar junto dele, eu quero abraçar ele, eu quero vê-lo. Mas o pai, ele está tão endurecido que o menino é filho, e mesmo sendo filho, ele precisa criar uma situação. Gente, não é normal isso. Vê se você entende onde Deus quer chegar com essa palavra. Não é normal isso. Primeiro alguém de fora tem que vir fazer uma coisa para o pai dar uma amolecida e tentar reconciliar os dois. E consegue trazer o menino. Agora o menino está ali e o pai não quer ver. Agora o menino precisa implorar, fazer com que alguém olhe para ele, para o sofrimento dele, para que ele possa ver o seu pai. E ele não está nem preocupado. Ele está dizendo o seguinte: talvez o meu pai está com muito ódio de mim. Talvez o meu pai está querendo me matar mesmo. Que me mate. Mas que eu veja o rosto dele, que eu possa estar com ele. Eu sou filho, poxa, ele é o meu pai. Está entendendo direitinho? Esse era o sentimento de Absalão. Mas o pai estava carregado de um ressentimento, que já estava durando mais de 5 anos. Amém? Amém. E tudo que ele queria ver era o pai, e nada mais importava para ele. Nem mesmo se ele morresse, não importa. Mas que eu veja o meu pai. O que acontece? O rei autoriza, e o filho vem. E o filho vem não como filho, mas vem como um servo, como qualquer pessoa tem filho, como o menor de todos. Lê comigo lá, a gente já vai encerrar. O versículo 33. Então foi Joabe ao rei e lhe entregou a mensagem de Absalão. O rei chamou Absalão. Este se apresentou diante dele e inclinou-se sobre o rosto em terra. Olha o que ele fez. Ele fez como qualquer pessoa. Ele não se valeu do direito de filho. Ele não entrou naquela sala com irreverência. Ele não entrou ali com o espírito altivo. Ele entrou ali humilde, como qualquer outro servo. Se ajoelhou diante do rei com o rosto no chão. O
que é que o rei faz então? Não é só o rei, mas é o seu próprio pai. Ele dá um beijo no rapaz. E talvez você pense, então Davi acertou. Davi fez o certo. Ele deu um beijo naquele rapaz. Davi reparou o seu erro. Eu digo para você também. A senhora falou que ele perdoou depois, se perdoou. Foi um perdão fajuto. Foi um perdão que aquele rapaz entendeu que não era sincero, não era verdadeiro. E não era. Não era. Era um perdão fajuto. Falso. Não foi uma atitude nobre. Talvez você olhe e fale, poxa vida, até que Davi teve uma atitude nobre. O rapaz chegou ali, o rosto na terra, e Davi pegou e deu um beijo nele. Parabéns, 10. Primeiro, aquela reconciliação foi forçada, foi suada. Lembra que um homem de fora fez tudo para que aquele menino voltasse. Não foi a vontade. Desde o início não foi. Pois bem, o menino Davi. E agora o pai diz, tudo bem, ele está aqui, mas eu não quero ver a cara. Nem que ele esteja aqui. Pai, agora os dois estão ali e acontece um gesto bonito, mas muito pequeno, muito vazio, que é aquele beijo. E por que esse beijo aconteceu? Porque Absalão falou, é a última coisa que eu quero na vida, faz isso, nem que eu morra. O menino está implorando. E não é nem para o seu pai, porque ele não pode ver a cara do pai, está implorando para um estranho, um terceiro, fazer alguma coisa por ele. Aí o pai dá aquele beijo. Sabe aquele beijo? Por que eu falo que é um perdão fajuto? Por que eu falo, como a senhora disse, que foi falso? Por quê? Olha para esse pai Davi, seu filho Absalão. Faz uma comparação com o pai do filho pródigo. Tudo bem que aquele menino não cometeu um homicídio, mas aquele menino rejeitou seu pai, os cuidados do seu pai. Aquele menino desprezou seu pai. Talvez seja um golpe tão duro, não sei se eu posso colocar na balança, mas foi uma dor grande para o seu pai, ver o seu filho dizendo, ei pai, dá o que é meu, estou indo embora, não quero mais saber disso. Foi o que o filho pródigo fez. Mas a Bíblia diz que esse filho volta depois de cair-se e ver o tamanho da besteira que fez. E a Bíblia diz que esse menino ainda estava longe. Olha o detalhe. O menino vinha longe. Como é filho, até o jeitão de andar o pai conhecia. Mesmo de longe o pai sabia que era ele. Não era um comerciante, não era um vizinho passando por ali. Ele olha lá na estradinha, ele olha lá longe, vindo uma pessoa. A Bíblia fala, subiu ele de longe. O que esse pai faz? Quando vê o seu filho, corre, vai de encontro dele e vai abraçar esse filho. Esse filho está cheirando porco, esse filho está cheirando lavagem, esse filho está maltrapinho. E esse pai, porque é pai, vai, corre, se joga no pescoço desse menino e abraça esse menino e traz esse menino para dentro de casa. E ele diz, esse aqui estava perdido, ele foi achado. Vamos fazer uma festa, um banquete para ele. Agora compara com Davi. O menino está mais de 5 anos sem falar com ele, querendo ver ele, implorando para ver ele. Nem que seja a última coisa da sua vida. O que Davi faz? Era para Davi, apesar de toda a sua razão de estar irado, chateado, que o seu filho cometeu um homicídio, era para Davi engolir esse ressentimento, era para Davi engolir esse remorso e dizer, meu filho, vamos resolver isso aqui. Não precisa mais ficar longe, não precisa mais ficar na sua casa, pode ficar na palavra.
Ele podia ser muito sincero e duro até, dizer: olha o que você fez. E olha, só Deus para fazer com que eu me reconcilie com você. Mas eu me reconcilio com você. Ainda que seja tudo difícil, você é meu filho e você vai ter todos os seus direitos. Eu vou reaprender a amar você como Deus. Ainda que fosse palavras assim, não muito bonitas, não muito sentimental, palavra dura, mas sincera, verdadeira. O perdão de fato. Amém? Não foi isso. E tem mais uma razão para eu afirmar que não foi isso que aconteceu. O que a gente sente quando a gente é perdoado. A gente sente. Se o perdão foi sincero, a alma se alegra, a gente se sente à vontade de novo para reconquistar o amor a confiança a Deus. A gente sente que ganhou um ponto, ganhei esse ponto hoje, e eu vou valorizar isso, eu vou fazer tudo. Mas a gente também sabe, sente, é uma coisa de dentro, a gente sente quando não foi perdoado, quando não valeu. Aquele perdão foi falso, aquele beijo foi só para não passar em branco. O menino sentiu isso. Ele sentiu que ele não foi perdoado, sabe por quê? Só você continuar dentro da história. Ele sai daquela sala e ele vai fazer bobagem. Ele sai daquela sala tão desiludido, tão frustrado, tão humilhado. Nem o tempo, nem os mais de 5 anos fez o pai voltar. E ele sai dali tão humilhado, que ele decide se rebelar contra o Senhor, criar uma rebelião. Ele divide o reino. Primeiro ele divide, depois ele toma conta do reino, ele usurpa o reino para si. E faz isso. Ele já não está mais vendo consequência, ele não quer mais saber de nada. É como quem diz: eu não tenho mais nada a perder depois do que meu pai fez comigo. Depois dos 5 anos sem vê-lo, eu vou com muito custo vê-lo. Ele me dá aquele bem. Melhor não tivesse dado. Melhor não tivesse feito. E ele cria uma rebelião e ele divide o reino. Sabe o que acontece? Davi, ele vê o plano de Absalão crescendo, as pessoas vindo para o lado dele. Davi foge do seu próprio. Vai embora do seu próprio palácio e vai viver fugindo de Absalão. E agora Absalão, filho, persegue o seu pai. Agora o filho não está nem aí para mais nada. Passa a perseguir o seu pai. Sabe como que essa história acaba? Com perseguição e morte. Por quê? Apesar de tudo, Deus tinha promessa na vida de Davi. O pequeno exército de Davi, consegue destruir o exército de Absalão. Absalão, na fuga, ele tinha um cabelo muito bonito, a Bíblia muito grande, que era de causar inveja. Aquele cabelo na fuga fica preso no espinheiro, no cipó do espinho. Aquele cabelo se prende e ele fica lá preso. Aí vem um soldado de Davi, mata o seu filho. O que Davi faz? Chora amargamente. Chora porque perdeu o teu filho e dessa vez perdeu para sempre. Perdeu para a morte. O resumo disso tudo aqui que eu li para vocês. O resumo disso tudo aqui que eu estou pregando para vocês é o seguinte: o ressentimento que não é tratado, que não é resolvido, pode terminar em tragédia, pode terminar no final infeliz. Foi o que aconteceu. Davi agora, com seu filho morto
Absalão, meu filho, Absalão, meu filho, Absalão, meu filho. Ele repete isso várias vezes. Ele está consumido, mas de remorso. E é tarde, o que ele vai fazer agora? Agora ele não pode fazer nada, mas ele podia. Podia ou não podia? Ele podia resolver essa questão, ele podia resolver essa situação, não resolveu, e agora não há mais o que fazer. O que ele tinha que ter feito era engolir esse ressentimento que ele tinha, era superar isso, ainda que fosse muito difícil, perdoar o seu filho, ainda que ele custasse, mas resolver aquela questão. Agora ele tem mais um de seus filhos mortos, e não há o que fazer. Está dando ideia? Agora, não tem o que fazer. Isso não é diferente nos dias de hoje. Aqui nós vemos a história de Davi, mas olha para a história da nossa sociedade. Tem maridos querendo reconquistar o amor, a confiança de suas esposas, que agora são eles esposas. Que ela cansou, ela aguentou até onde deu, chegou um ponto que ela falou: quer saber, estou indo embora, não quero mais saber disso, não quero mais saber de traição, não quero mais saber dessa pinga, dessa cachaça, não quero mais saber dessa doença. E agora, somente agora que perdeu, que foi, que não tem como mais corrigir isso, a mulher não quer mais saber. Agora o cara está lá, eu te amo, eu faço tudo por você, eu imploro, de joelho, eu me arrasto e volta para mim. Tarde. Esse homem guardou em si o seu orgulho. Esse homem viveu desprezando a sua mulher, ignorando a sua vida, ignorando os seus sentimentos, ignorando tudo que ela fazia por ele, o seu amor por ele. Durante anos, aquilo não valeu nada. E agora, é tarde para ele poder fazer alguma coisa e recuperar o tempo perdido. Isso acontece no casamento, isso acontece com muitos pais. Pais que não foram amigos dos seus filhos. Foi apenas aquela figura que colocava as coisas em casa, na mesa, estou fazendo o meu papel de pai, mas não foi amigo, não foi parceiro, não foi companheiro. Não tinha o cheiro, o abraço, o afeto, o afago, raramente ou nunca. O filho pedindo atenção e o pai dizendo: não posso, não enche o saco. E agora o filho se tornou um adolescente rebelde, sai de casa e vai viver a sua vida. E quando o pai liga ou manda uma mensagem: filho, o filho diz: não tem tempo, não quero saber. Aquela atenção que o pai, essa atenção que agora o pai quer do filho, ele desperdiçou no passado. Era a atenção que ele mesmo deveria dar. Ele não deu. E agora ele quer a atenção do filho, não vai ter. O filho está decidido a não ver, não querer mais seu pai. É um pouco verdade. Isso acontece ou não acontece? Existem pais que estão em cima de um túmulo, igual Davi. Absalão, meu filho, Absalão, oh meu filho, onde eu errei? Onde eu errei? O que foi que eu fiz? Mas a consciência deixa muito claro o que foi que esse pai fez. E o que foi que esse pai fez, ele não tratou daquela situação. Ele não tratou daquele sentimento errado, desalinhado, desajustado que estava dentro dele e que precisava ser tratado. Igreja, Deus sabe por que nós estamos falando sobre esse assunto hoje. É preciso, nós vamos orar por isso agora. E se houver algum ressentimento dentro de nós, precisa ser tratado. Precisa ser corrigido. Perdão precisa ser liberado. A gente não pode ir para a sepultura, ou aquela pessoa, se ela for antes de nós,
não deve ir para a sepultura sem que isso seja resolvido dentro de nós. Porque aí não há mais o que fazer. Então o recado de Deus para a gente hoje é: trate dos ressentimentos. Se eles existirem, trate disso. Porque o ressentimento pode levar a um final infeliz. Davi podia ter evitado isso. Ah, mas o filho matou. 5 anos se passaram. Muito tempo se passou. Davi podia ter tomado uma atitude muito antes. Mas sabe aquela coisa que parece que a gente vive como se nunca fosse acontecer com a gente? Davi não imaginava que ia perder seu filho daquela forma. Davi não imaginava que seu filho também seria assassinado. Mas aconteceu. Então a gente vive como se nunca nada fosse acontecer. E a gente vai vivendo. Mas é preciso a gente consertar as coisas dentro da gente. Quando a gente tem algo contra alguém, para que não seja uma tragédia, não seja um final infeliz. Essa história, a nossa história, não se termine em remorso. Remorso. Pode terminar em saudade, sim. Saudade de contar, mas remorso não. E para evitar isso tem que ser resolvido em vida. Isso tem que ser resolvido quanto antes.